Olha que não. Eu tinha menos medo. Se vir que ia descer. Ali aquelas casinhas. A dona Teresa tem a máquina. Tirem esse perfil que quiser. Quando quiser tirar alguma, eu digo. E depois eu faço aquelas umas penas. Não faz mal. Ou então, em vez de ser da pena, eu trago uma CD. Pode passar, pô. Aquela parte ali também é muito chuva. Qual é a razão das portas serem azuis? Isto deve ser pessoas que contribuíram aqui para a aldeia, não é? Lá em Enchas de Água conseguimos ver mesmo de frente ali, eles tinham que guardar o mel, tinham que eram coletores de mel essencialmente, tinham que guardar os produtos alimentares que recolhiam para conservar isso tudo. No sítio quente era mais difícil, então mudaram-se aqui para uma parte e começou a nascer este povoado de Viola. Por volta de 1700, o Dr. João III deu o foral a Viola. Fazia parte do Conselho de Avô, o Conselho não passámos ontem, fazia parte do Conselho de Avô, até 1855, quando houve a questão da reforma administrativa, e depois passou a ser do Conselho de Avenida. Basicamente, para o Viola. E então, incitou uma grande mudança. Ele era de uma terra aqui próxima, terra próxima, e ele veio para cá com uma irmã e um irmão. Começaram a lecionar num colégio que existiu, formou um colégio. Todas as pessoas aqui à volta, mesmo famílias abastadas, mandavam os filhos para aqui para os estudos preparatórios para ir depois para Coimbra fazer a universidade. E então, foi uma altura de muita evolução aqui na terra, porque este senhor, o Jorge Nogueira, arranjou. Então houve uma evolução grande com este homem cá no Viola. A própria igreja, a arquitetura da igreja, tem uma arquitetura um bocado sui generis para a nossa região. Porque Dom Manuel I começou a fazer um tipo de obras com o estilo que era o manuelino mudejado, ou seja, com uma influência árabe. Vão ver aqui na fotografia a igreja das Minas de São Domingos, a igreja de São Brás em Évora, a igreja de Santa Maria a igreja de Matriz Mértola, a igreja de Santo André em Beja, todas têm estas colunas da mesma forma. Querem descansar um bocadinho? Ou seja, ele foi influenciado por ser Este manuelino mudejado. Não é um manuelino mudejado da época mudejado. A estrada real que vos falei passa por cima em São Pedro do Açor. Está aqui uma réplica e isto era as rodas, as marcas das rodas de bois, que ainda lá está. Tantos anos e tantos anos passarem os bois, com os carros foram abrir os sulcos. Isto é uma réplica deste troço da estrada que foi feito.
Ou seja, como vos falei ontem também, durante a época medieval foi muito importante. A ligação entre a beira litoral e a beira interior era feita por aqui. Só deixou de fazer sentido transportar as mercadorias por ali, mesmo em 1908, quando foi por daí passarem lá pelo sítio tão difícil. Aqui nas ainda foi um fuzil que foi achado, o resto do fuzil dele foi encontrado por trás da igreja, quando fizeram a obra da igreja de Chasteiro. Aqui temos o Dr. Vasco Campos, que falámos ontem, lá no Centro Cultural Vasco Campos, passámos em Avô. E este é o Sr. Francisco Lopes Pacheco, que era o barbeiro, o mestre barbeiro lá da terra, que era, no fundo, o médico cá do sítio. Era o médico. Ele tinha este profissional, barbeiro, tinha o doutorado. E então, o Dr. Vasco Campos, normalmente, quando o barbeiro mandava chamar o médico, era já médico, e também já o mandava ao diagnóstico. Ou seja, dizia ao Dr. Vasco Campos, quando fosse assinado britânico ou coisas do género que se usava. Imagine, buscar daqui outra vez à rua. Ou seja, o homem já vinha preparado com as coisas para ter força, porque é o preciso da família do Dr. Vasco Campos para pôr aqui no espólio do museu. Foi uma pessoa muito importante cá no Tiola também, que era, no fundo, durante uma série de anos, era o elo de salvação, o elo de ligação da e foi, ou seja, veio também, era frequente aqui nas Caçadas, com o Dr. Fernando Val, que foi um dos inícios foi uma pessoa que iniciou também o Partido Socialista, o fundador do Partido Socialista, o Dr. Fernando Val. Também é pintor, ou seja, aqui toda a gente sempre andaram aqui, isto sempre foi um bocado escondido, mas mais ou menos sempre teve. Aqui os ovos, tem aqui os ovos, que é uma coisa muito importante, que era o trabalho das senhoras cá no Tiola. O trabalho das senhoras era levar os ovos por esta estrada que estão a ver, passar aqui a Sérgio, 45. Uma aldeia, que é assim uma coisa pequena, 17 tabernas, todas as aldeias tinham no mínimo 10 tabernas, 15 tabernas lá à volta. Quem não trabalhava na mina, trabalhava com os machos a transportar os produtos para lá, o vinho, as batatas, a transportar os produtos para lá. Este foi o senhor que fez esta obra, foi o senhor que fez também o museu da vida, Olha, aqui temos a réplica da tal casa, como vêem, isto era tudo muito apertadinho, era só a cama que havia no essencial, a cama era normal, aqui até está bem posto, aqui era o guarda-fato por baixo da cama, que era a mala. Atrás da cabeceira normalmente ficava o berço do bebê. Não é assim igual, porque aqui tem muito espaço, era menos espaço, aquilo era só a cama, só que havia a cama. E pronto, e o casal depois dormia no beliche. A casa dividia-se por 3 espaços essenciais. No piso superior era a parte onde as pessoas viviam. A cozinha era a parte da casa mais importante. Era onde aconteciam os negócios, a feira, alimentavam, era onde aconteciam os casamentos, onde se ia a maldicia. Era tudo aqui na cozinha que se passava. Realmente se utilizava, era nos dias de festa para pôr a colcha, para receber o senhor. Por baixo ficavam os animais, o gado, as cabras e o porco. E depois tínhamos também as lojas. Aqui o que existia mais era aquela parte existia a parte onde tem as arcas de milho, onde tinham a salgadeira do presunto, já vamos ver aí, onde tinham a queixeira do queijo de cabra, essas coisas. Exatamente. Este que está aqui, esta mesinha, em todas as casas era a gaveta do pão. Na cozinha era uma mesinha destas, ou esta que está aqui da sala onde está o pão, como estão a ver. Também se utilizava aquela da sala com as 2 gavetas. Portanto, ao meio ainda era para lavar os pés, era para fazer a viana para o forno e dar no quente. Ali é uma cantoeira e era a subsistência, andava tudo à volta do pão, do porco, do azeite e do mel, ou seja, era, no fundo, os meios de subsistência que tinham aqui
O sarrão, aqui chama o sarrão, que é a pele da cabra, que é para transportar a farinha, para ir ao moinho buscar a farinha. Aqui temos os utensílios ligados ao pão, a gamela, a assadeira, a taça para atender a broa, para atender a broa depois